noite, muito bem. Para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Hoje a gente vai falar sobre tecnologias desenvolvidas pela empresa Cicrop. O foco é no agronegócio e o objetivo é oferecer estratégias e inovações para os clientes. Para explicar para a gente quais tecnologias são essas, a gente recebe agora o CEO e fundador da empresa, José D'Amico. José, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Tech Startups. Eu que agradeço. Bom, primeiro eu queria saber o que significa a palavra Cicrop, né, que é o nome da empresa. Na verdade, é a combinação de duas palavras, tá? De SCI, SCI, né? De SCI, de Science, e Crop, né? De safra, né? Então, seria a ciência das safras. Na verdade, é a combinação dessas duas palavras. Perfeito. E como é que surgiu a empresa, José? Queria que você contasse um pouco da história, como é que foi a fundação, quando foi, onde foi. A empresa foi fundada em 2015, aqui em São Paulo. Eu já tinha uma outra startup que tinha sido fundada pelo Intel Capital e trabalhava muito no mercado financeiro com analytics e segurança da informação nesse mercado, mas sempre gostei muito do agro e queria ter uma oportunidade de poder trabalhar nesse setor. Então, eu comecei a analisar um pouco do crescimento no agro no Brasil e também eu comecei a avaliar as deficiências que nós tínhamos no setor agro, que já tinham na indústria financeira e de bancos, né? Foi nesse momento, então, que eu decidi pegar o que a gente conhecia dentro das minhas outras experiências e tentar aplicá-las no agro. Então, nasci a Cicrop em 2015 com o objetivo de ser a empresa de Big Data Analytics para o agro e também setores correlatos. E vocês estão situados aonde? Quantas pessoas tem na empresa de vocês hoje? Como é que foi a evolução? A gente começou, eu e meu sócio Renato Ferraz, né? Começamos bem pequenos, depois com alguns primeiros funcionários. Hoje a gente tem cerca de 20 funcionários. Nós ficamos aqui na capital, em São Paulo. Perfeito. E vocês oferecem soluções para o agronegócio. Falando agora na prática, quais soluções são essas, José? As principais soluções que nós oferecemos são para o B2B, são para as indústrias. Então, nós estamos falando de agroindústrias, indústrias de alimento, indústrias de logística, agro, mas também para o setor financeiro relacionado com agro, ou seja, as empresas que oferecem, empresas e bancos que oferecem de algum tipo, alguma forma de crédito ou seguro agrícola, né, e que precisam também medir o risco de mercado agrícola. Assim como usinas também de cana-de-açúcar, grandes produtores de soja, milho, que funcionam também como empresas. E o que nós oferecemos como solução é uma plataforma de analytics como serviço. É uma extensão do que costuma ser chamado de software as a service. No nosso caso, é uma plataforma como serviço. Pensa num menu, como se fosse um cardápio, onde os itens do cardápio são algoritmos de predição, de análise de dados, de cálculo, por exemplo, de biomassa, de risco de crédito agrícola, e as empresas que já estão nessa fase de ter as necessidades de preditivas, de machine learning, de inteligência artificial, podem escolher dentre esses itens do cardápio os algoritmos, né, cerca de 300 algoritmos que são melhores para elas. Daí eu posso falar de alguns que são os principais usados e como eles são aplicados dentro dessas empresas. Por favor, pode falar. Então, por exemplo, uma das coisas muito utilizadas, onde você consegue ter um grande retorno financeiro, é na questão da logística, né, de otimização logística. Então, você tem indústria de alimentos que precisa receber a matéria-prima, receber o que vem do campo, dos fornecedores do campo, para processar dentro da indústria. Daí a gente fala o seguinte: quanto eu posso economizar de diesel, quanto eu posso otimizar de rotas logísticas. Então, nós temos um algoritmo que otimiza rotas logísticas.
Nós temos também uma coisa clássica, que é, eu tenho, sei lá, 300 mil hectares ao todo de produtores que servem uma indústria ou que servem uma usina, e eu preciso saber nesse ano quanto que vai ser a produtividade. Normalmente, essa produtividade costumava ser feita no passado pela uma previsão geral de quantas toneladas seriam colhidas. Nós conseguimos chegar nesse tipo de análise com alta assertividade e dizer o seguinte, por talhão, quanto vai ser a produtividade do talhão. Temos também a parte climática, a previsão climática, e uma previsão com outro tipo de viés. Hoje, normalmente, você tem aquelas previsões, vai chover quando? Isso é muito importante, mas uma das coisas importantes também é saber o seguinte, no mês de janeiro, eu tenho normalmente uma média de tantos milímetros de chuva. Conforme eu vou andando no dia 20 de janeiro, caminhando para o dia 30, o quanto ainda falta que vai chover nesse mês. Esse é um outro tipo de previsão que a gente executa. Por outro lado, se a gente for para a parte financeira de grandes indústrias, de grãos, por exemplo, que vendem diretamente para, ou que são tradings, ou que vendem diretamente para a indústria, outros fabricantes de alimentos, que compram delas esses produtos, eles querem detectar inadimplência, por exemplo, né? Quando que um cliente meu vai ser inadimplente? Quando eu consigo prever que esse cliente vai se tornar de bom pagador para mal pagador? E como que eu mudo as minhas regras de crédito para mantê-lo e não ter um default, né? Então, nós temos também um algoritmo que faz isso, né? Então, esses são alguns exemplos do que nós fazemos, mas temos uma infinidade de outros algoritmos de machine learning e inteligência artificial, muitos deles agora relacionados a imagens de satélite. A Cycrop usa fundamentalmente imagens de satélite. Ao todo, nós trabalhamos com mais de 5 constelações de satélites, totalizando mais de 30 satélites que fazem parte da coleta diária de dados da Cycrop, para que a gente consiga ter, de forma remota, a análise de praticamente toda a área agriculturável do país. E se o produtor rural tiver interesse nessas plataformas, em saber esses dados que você acabou de explicar para a gente, o que ele tem que fazer? Vocês têm a plataforma, o produtor rural tem que entrar lá, colocar que tipo de dado? Como é que ele faz para acessar esse tipo de informação? Normalmente, um produtor rural, como nós atendemos, por exemplo, a grandes produtores rurais em Goiás, né? Esses produtores eles já estão muito tecnificados. É engraçado que quando nós entramos na casa desses produtores, já é comum você ver televisões com a Bloomberg rodando, com o broadcast rodando, e esses caras já são quase que operadores financeiros das suas commodities agrícolas. Então, eles já são tecnificados. Mas hoje em dia, o produtor rural desse porte sofre muito com as informações deles que não são integradas. Ele tem informações meteorológicas que vêm de um lado, informações de mercado que vêm do outro, informações de pragas e doenças que vêm de outro lugar, informações de satélite que vêm de outro lugar. Então, a primeira coisa, esse produtor procura a gente e a gente oferece para eles uma plataforma de integração, onde ele integra o ERP dele, o sistema de manejo de pragas e doenças, a captura de dados de satélite, os dados de drone dele. E, a partir daí, ele consegue ter visualizações integradas. O agro não o agro tem uma complexidade que faz com que você tenha que ter dados diversos para conseguir fazer previsões eficazes. E o que nós fazemos inicialmente é promover essa integração e depois oferecer os algoritmos de analytics. Ele pode ver isso em dashboards construídos pela própria Cycrop, mas muitas vezes ele já tem outras soluções de BI de mercado. E daí os nossos algoritmos são conectados nessas plataformas de business intelligence já que ele possa estar usando. Mas existe uma coisa muito interessante que nós fazemos para algumas das maiores empresas do agro brasileiro, a gente está presente em várias das 500 maiores do agro, que é oferecer todo esse tipo de resposta que eu estou comentando com você em chatbot. Então, ele está lá no Telegram ou ele está lá no WhatsApp e ele usa essa ferramenta, certo? Como o coletor e o informador dele. Então, ele diz o seguinte, onde estou? Ele diz, você está no talhão tal. Qual é a chuva aqui?
a chuva histórica nesse talhão foi de tanto, choverá ainda tanto, você está com uma produtividade de tanto, certo? O custo seu de produção está tanto. Então, o que nós temos muito inovado é trazer essas informações que normalmente ficavam presas dentro de grandes televisões ou de grandes sistemas de visualização de dados, e agora ela está presente em assistentes virtuais nessas plataformas de chat, como, por exemplo, o WhatsApp e Telegram. É uma facilidade incrível aí para o produtor rural poder reunir todas essas informações em uma plataforma só. Muito bem. Você falou, José, sobre essa interface de integração e consumo de dados. Eu queria que você explicasse esse AgroAPI que vocês desenvolveram também, a Cecrop. Sim. Tudo começou na Cecrop já com esse entendimento, né? Normalmente as startups elas têm sempre processos onde elas começam com o mínimo produto viável e depois elas vão crescendo e acabam fazendo desvios que são chamados de pivoteamento, né? A Cecrop ela sempre teve uma visão que a gente queria trabalhar com analytics no agro. Então foi muito evidente pelas nossas experiências passadas como é importante no agro você ter integração. Não adianta você querer só oferecer uma solução de clima ou só uma operação para a fertilidade de solo ou só uma operação para dados do mercado financeiro. Então, nós pensamos o seguinte, o que esses produtores e essas agroindústrias utilizam? E começamos a mapear e vimos várias marcas de software de diversos fornecedores. Então, nós criamos o que nós chamamos desde 2016 de AgroAPI, que é uma plataforma que permite integrar com esses softwares de mercado que já estão sendo usados pelo produtor. Então, o produtor tem lá alguma estação meteorológica dos Estados Unidos, da China ou brasileira. A nossa AgroAPI permite que eu já colete dados dessas estações meteorológicas, quer dizer, a gente não vai precisar desenvolver nada. A gente pega lá as informações básicas da estação meteorológica que ele tem e já se integra no sistema. Daí nós temos cerca de 30 ERPs muito amplamente utilizados para o controle e gestão da fazenda desses produtores, né, ou da agroindústria. Então, eu precisaria me conectar com eles para pegar os dados financeiros do ERP. E daí, então, na AgroAPI, nós já fizemos todos os conectores. Esse cara tem ali as máquinas verde, amarela, os diversos fabricantes de maquinários, que têm suas interfaces de software. Daí a Cecrop também criou na AgroAPI os conectores para esses maquinários. Então, quando a gente chega no cliente, basicamente a gente faz uma orientação do cliente dizendo o seguinte, manda essa solicitação para os seus fabricantes, para os seus fornecedores, porque agora nós vamos fazer uma conexão para pegar os dados dele e juntar num lugar só. Por que isso também é importante, Daniela? Isso é muito importante dizer. Porque agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, é importante saber que os dados são dos produtores rurais. Os dados das máquinas que estão rodando, os dados climáticos que estão saindo das estações meteorológicas e indo para diversas nuvens, são, na verdade, do produtor rural, são propriedade do produtor rural. E muitas vezes o produtor rural precisa desses dados para fazer alguma análise agronômica ou financeira e ele sofre com os demais fornecedores para pegar isso. A AgroAPI vem para facilitar, porque ela disponibiliza todos esses dados de diversos fornecedores num único lugar de propriedade do produtor rural. Inclusive, se o produtor rural não quiser usar a infraestrutura da Cecrop e ele já tiver alguma infraestrutura própria ou um fornecedor em que ele confia para rodar esses algoritmos, a tecnologia da Cecrop sai da Cecrop e vai para esse repositório, para essa nuvem que ele já confia e todos os dados dele são congregados ali. Então, esse é um dos objetivos. E a gente começou daí em 2015, demorou mais de 2 anos para fazer esse desenvolvimento, mas a gente entendia que isso era a base para dar segurança para os nossos clientes e permitir que os nossos algoritmos, posteriormente, fossem mais assertivos. Ô José, você falou que vocês idealizaram essa tecnologia em 2015. Da onde que veio essa inspiração para poder fazer todos esses dados estarem numa plataforma só e facilitar a vida do produtor rural dessa forma? Certo. Eu trabalhei de 2005 até 2011 na IBM e parte desse período eu trabalhei no laboratório de software de desenvolvimento do que é o maior banco de dados do mundo, que é o DB2. E à época, antes da cloud, a IBM lançou um produto que chamava IBM Smart Analytics Server.
que era um grande servidor que congregava esses dados. E lá eu aprendi um termo que se chamava agenda de dados, de como as empresas iam inovar quando elas fossem direcionadas por dados e elas tivessem uma agenda de integração de dados. Quão mais complexo era o processo produtivo de uma empresa e quanto mais a céu aberto ela tivesse, mais influências de muitas variáveis elas teriam. E todas essas variáveis tinham que estar num grande servidor. À época, a gente trabalhava com servidores que o conjunto deles ocupava 100 metros quadrados. Era imenso, né? Com a cloud, tudo isso facilitou muito. É muito menor e muito menos custoso. Eu trouxe todo esse aprendizado visionando o futuro do campo. E o Brasil, sendo um grande criador de tecnologias e sendo essa potência que ele é no agro, eu vi aí a chance de um cara de tecnologia entrar no agro. Houve um grande problema, que eu era apenas de tecnologia, tanto eu quanto o Renato Ferraz, que também era do mercado financeiro, da CETIP, e daí nós vimos o seguinte: a gente precisa agora de sócios, investidores que supram essa deficiência que nós temos no agro. E foi então aí que nós conseguimos trazer como sócios investidores a família Mendonça de Barros, com o senhor José Roberto Mendonça de Barros, o senhor Alexandre Mendonça de Barros e o José Carlos Hausnet. Perfeito, José. A gente está conversando aqui e claro que a Cecrop tem várias vertentes, vários ramos para atuação. Tem uma questão que eu achei bastante interessante também, que é a Cecrop Cana, né, que é a plataforma de integração de dados do setor sucroenergético. Conta pra gente o que é isso, como funciona, como pode ajudar o produtor rural. Um dia eu tive a oportunidade com um cliente que confiou muito na gente e foi muito especial para nós, de caminhar pelo canavial dessa grande empresa multinacional do setor sucroenergético e vi, né, que eles caminhavam com um tipo de atlas na mão. Era um caderno grande, encadernado, com muitos mapas, e cada um desses mapas representava os talhões, e eles tinham características assim: você via o mapa numa folha, né, e daí você conseguia ver naquela mesma folha de papel a produtividade do último ano e tudo mais. E para mim, que era de fora, para mim aquilo era como se fosse um prontuário de um paciente, entendeu? Só que sempre olhando para o passado, até o dia que foi impresso aquele mapa. Então, a primeira coisa que a gente quis fazer era transformar esse mapa numa coisa online, né? Ou seja, você poder pegar qualquer talhão, certo? Seja ele de área própria de cana-de-açúcar ou de fornecedor, e dizer o seguinte: esse talhão está no terceiro corte, está com essa variedade de cana-de-açúcar, nesse ambiente de solo, com esse tipo de pluviometria e balanço hídrico, e ele tem a previsão de, nos próximos meses, chegar a uma produtividade de tantas toneladas por hectare a tanto de ATR, né? Então, assim, a gente queria combinar essa questão do passado, mas colocá-lo online e juntar com informações novas. E ainda assim, vai permitir que as pessoas que visitam esse canavial e com os olhos humanos conseguissem apontar problemas que eles estavam vendo. E além disso, nós coletarmos o que tem sido voado de vantes e drones, aquilo que está via satélite, e integrar tudo numa única plataforma que pudesse ser tanto consultada pela internet, pela web, quanto de dispositivos celulares. E foi assim que a gente desenvolveu o Cecrop Cana, que hoje ele é uma plataforma muito maior do que a gente imaginava. Hoje você pode congregar virtualmente qualquer tipo de dado produzido dentro de uma planta de produção de açúcar, pode entrar no Cecrop Cana. Todos os dados agronômicos, todos os dados de indústria, todos os dados financeiros, todos os dados de trading, todos os dados de concorrentes de outros países de cana-de-açúcar, de clima, todos podem estar lá unificados. Sejam que eles estejam vendo parcialmente de ERPs, parcialmente de outros fornecedores, o Cecrop Cana virou, então, um data warehouse da produção sucroalcooleira. Bacana. Para você que chegou agora no programa Tech Startups, a gente está conversando com o CEO e fundador da empresa Cecrop, José D'Amico. José, queria que você explicasse para a gente alguns tópicos que a gente separou que a empresa atua. Eu cito o tópico e você explica como funciona, combinado? Tá bom, claro. Como é que funciona esse trabalho de modelagem de risco de crédito agrícola?
Basicamente, nós coletamos dados remotos de qualquer latitude e longitude do Brasil. Então, imagina que você precisa saber dados registrais, dados ambientais, os dados climáticos, quanto tem chovido naquela região, quais são os dados, se aquilo está numa unidade conservacional ou se teve algum problema, por exemplo, de queimada. Você une ali também dados de que tipo de uso do solo tem sido feito, se é para agricultura, se é pastagem, se é floresta. Coloca uma análise de dados de satélite para saber as últimas datas de plantio e de colheita, e ainda a divisão de talhões. Tudo isso é feito pelo sistema de analytics da Cycrop remotamente em alguns segundos. Esse sistema se chama Web Farms e permite que você faça uma análise completa de virtualmente qualquer talhão produtivo no território nacional em alguns segundos, incluindo dados de valor da terra e de rentabilidade. Isso é realmente machine learning, inteligência artificial sendo utilizado para te dar uma visão do quanto aquela fazenda pode produzir, qual é o custo de produção e qual é o risco se alguém quiser investir, comprar aquela fazenda ou emprestar dinheiro para ela. Outro tópico que me chamou a atenção foi a identificação de estradas por satélite. Explica para a gente como funciona e o que é. Isso é um trabalho que se iniciou quando a gente estava no processo do Cycrop Cana e via muitas imagens de satélite e via como que era fácil você distinguir entre um carreador de cana-de-açúcar e a área produtiva de cana-de-açúcar. Então, ali a gente começou a fazer algumas brincadeiras, não era produto, de identificar o terreno e identificar o que era ali estrada rural. Posteriormente, a gente conseguiu fazer um trabalho junto com a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, onde, juntamente com o Google, foi possível aplicar esses princípios para, usando imagens de satélite, você conseguir segmentar o que eram áreas de chão batido ou pavimentado, né? Obviamente, muitos desses momentos, essa estrada era interrompida ou pelo rio, ou por sombras de árvores, ou por qualquer outro tipo de construção, e você perdia essa segmentação dessa linha dessa estrada. A gente evoluiu nesse desenvolvimento e conseguiu fazer um projeto que permite fazer isso através de um conceito que se chama algoritmos de machine learning supervisionados. E isso permite, então, que com sensoriamento remoto, com satélites, você consiga, obviamente, dependendo da resolução da imagem de satélite, identificar e traçar esses caminhos rurais. Perfeito, José. Nosso tempo está se esgotando. Quando a conversa é boa, ela passa rapidinho que a gente nem sente, né? Mas eu queria saber um último detalhe seu. Como é que tem sido o retorno de quem está em parceria com vocês? Olha, a gente estabelece um relacionamento de confiança, né? Eu costumo dizer que você precisa estabelecer pontos de confiança, né? Acho que o principal ponto nesse respeito é entender que para análise de dados complexas não existe produto de prateleira pronto. Você não compra uma coisa e coloca ali. Você tem que conversar com o ser humano, que tem que entender o seu problema, e a gente tem que ter um vínculo em que dados possam ser trocados, com toda a questão jurídica protegendo a outra parte. Mas é importante a gente entender os dados do cliente e estabelecer uma relação de confiança para que a gente teste os nossos modelos, certo? E daí consiga ter resultados. É importante também que o cliente saiba escolher, nosso sócio sempre fala isso, qual é a principal dor que ele quer resolver com o algoritmo de análise de dados. E essa principal dor tem que ser singular, ele tem que saber dizer o seguinte: o meu problema principal é a inadimplência, o meu problema principal é identificar estradas onde eu não tenho mapa, ou o meu problema principal é identificar a minha produtividade a cada 3 meses, é prever minha produtividade a cada 3 meses. A gente tem que diminuir o escopo do problema, depois procurar os dados que eles têm a esse respeito ou que nós tenhamos. E isso é baseado em conversa. E isso tem que ser baseado em seres humanos. E ao longo de todo o trabalho,
surge uma amizade, né? E é isso que a gente gosta de fazer na Cycrop. A Cycrop é uma empresa, mesmo na pandemia, né? É difícil falar isso, mas eu sempre repito, de portas abertas, onde qualquer um pode entrar e conversar tecnicamente sobre os seus problemas, e aí, depois de muita conversa e amizade, a gente caminhar para um futuro comercial que seja positivo para ambas as partes. Muito bem, eu conversei com o José D'Amico, CEO e fundador da empresa Cycrop. José, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Tech Startups. Parabéns pela iniciativa e a gente deseja sucesso sempre para você, viu? Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. É isso, nosso programa Tech Startups de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua parceria. Você pode acompanhar a gente pelo seu celular, é só baixar o aplicativo. Vem com a gente, até a próxima. Tchau!